Viva Maria Imaculada! Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Quaresma, tempo de conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. Queridos, hoje é quarta-feira. O Evangelho que a Igreja nos propõe nesse dia de retiro quaresmal está em Lucas, capítulo 11, versículos de 29 a 32. Abra o seu coração. É uma palavra de conversão, de vida eterna para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Afluía o povo e ele continuou: esta geração é uma geração perversa. Pede um sinal, mas não se lhe dará outro sinal senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo para condenar os homens dessa geração, porque ela veio dos confins da terra ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está quem é mais que Salomão. Os ninivitas se levantarão no dia do juízo para condenar os homens desta geração, porque fizeram penitência com a pregação de Jonas. Ora, aqui está quem é mais do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, Jesus falava aos fariseus que a condenação deles era iminente. Jesus não tinha alegria nenhuma em dizer para os fariseus que eles iam para o inferno. Mas Jesus mostrava para eles que eles estavam no caminho do inferno para os alertar, para abrir os olhos. Da mesma forma que Jonas, o profeta Jonas, foi mandado por Deus para Nínive para pregar e dizer que Nínive seria destruída por causa do pecado do povo. Deus não queria que Nínive fosse destruída. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Deus queria a conversão de Nínive. E ao ouvir a pregação do profeta Jonas, o povo de Nínive fez penitência, sentou em cinzas, fez jejum, se arrependeu, abandonou o pecado e Deus não destruiu Nínive. Mas aquele povo, aqueles fariseus, aqueles escribas, aqueles mestres da lei, não estavam diante de um profeta. Estavam diante de Deus eterno e todo-poderoso, feito homem, o próprio Deus, aquele que enviou todos os profetas, aquele que enviou Isaías, aquele que enviou Jeremias, aquele que enviou Abacuque, aquele que enviou Baruque, aquele que enviou Sofonias, o próprio Deus, aquele que falava face a face com Moisés, estava diante deles. Ele pregava uma palavra de sabedoria profunda, tremenda, de forma que o povo, ao ouvir a pregação de Jesus, dizia: esse homem fala com autoridade, não nos fala como os escribas e os fariseus, mas nos fala com autoridade, nos fala como o próprio legislador da lei. Diante daquela sabedoria, daquele poder, daquela pregação tremenda de Jesus, os fariseus fechavam o coração e se recusavam a se converter. E aí Jesus dizia: o povo de Nínive vai testemunhar contra vocês. Porque o povo de Nínive se converteu com a pregação de Jonas e vocês não se convertem com a minha pregação, que sou Deus. Jonas era o meu profeta, eu sou o Deus que enviou Jonas. A rainha de Sabá, a rainha do meio-dia, veio lá do norte da África até a Terra Santa para ouvir a sabedoria de Salomão. Eu sou aquele que inspirou a sabedoria a Salomão. Eu sou a sabedoria eterna. E vocês não se convertem. Queridos, olhando para essa palavra de hoje, eu não quero apontar o dedo para os fariseus, mas eu quero apontar o dedo para mim mesmo. A gente tem vícios que são recorrentes nas nossas confissões. Sabe aquele pecado de estimação? Toda confissão você vai lá e fala: padre, pequei pela gula.
pequei isso, e fala toda a lista dos seus pecados. O padre te dá absolvição, te dá penitência, você vai para sua casa, passa 15 dias, você volta, fala, padre, eu pequei esse, e pequei pela gula. De novo, a gula. O padre te dá absolvição, você vai embora. E depois de 15 dias, 30 dias, você retorna, faz uma confissão novamente, fala, padre, pequei por esse, e pequei pela gula. A gula se torna seu pecado de estimação. Os santos padres não usavam esse termo, pecado de estimação, mas os santos padres usavam um termo chamado vício dominante. Ou seja, a gula é o vício que domina as tuas ações e te leva para todos os outros pecados. Sim, meus amados, porque a gula ela é a mãe da luxúria, do pecado contra a castidade. A gula é a mãe da luxúria. Por que a gula é a mãe da luxúria? Porque pelo pecado da gula a gente está acostumado a dar para a carne prazeres sensíveis, satisfazer os desejos da carne. A carne é a louca da casa, ela grita, ela esperneia, ela domina a alma se você deixar, ela é a louca da carne. Você alimentando demais a carne, a louca da casa pega mais força e domina a alma. Depois a louca da carne vai querer outro tipo de prazer, o prazer sexual desmedido. Por isso o pecado da gula gera o pecado da luxúria. Assim como o pecado da ira gera o pecado do homicídio, do não matarás, o pecado de pecar contra a vida, de tirar a vida de alguém. É fácil entender que a ira vai gerar o pecado de homicídio. Isso é fácil de entender, mas nem todo mundo consegue entender nitidamente que a gula gera o pecado contra a castidade. A gula é a mãe do adultério. A gula é a mãe da fornicação. A gula é a mãe da impureza sexual. E as pessoas pensam que a gula é um pecadinho que não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. E se lançam a gula de maneira desenfreada. Não é à toa que na Quaresma, as práticas quaresmais são esmola, oração e o jejum. O jejum para quê? Para refrear a gula. Estou dando esse exemplo da gula para mostrar que assim como o povo de Nínive, ao ouvir a pregação de Jonas, se converteu, a gente ouve a pregação de Jesus da mesma forma que os fariseus ouviam a pregação de Jesus. A gente lê o Evangelho, a gente vai à Santa Missa, a gente recebe o próprio Deus feito sacramento no Santíssimo Sacramento do altar, mas nós não nos convertemos. Nós permanecemos o mesmo homem velho, porque a gente está acostumado com aquele vício dominante, e o vício dominante de fato é dominante na nossa vida. E porque a gente não combate esse pecado, a gente não luta contra esse vício, a gente começa a cair na mornidão, na tibieza. Sabe o que é tibieza? A frieza espiritual. A frieza espiritual, a tibieza, ela ocorre na alma quando a alma não combate os vícios pequenos, os pecados veniais. Ao se entregar demasiadamente, liberadamente, sem se preocupar aos pecados veniais, aí é só uma mentirinha, é só uma gula, é só uma preguiça. Ao se permitir cometer pecados veniais, a gente se torna tibio, se torna frio. E essa frieza espiritual vai nos afastando de Deus. Se a gente se afasta da luz, a gente mergulha nas trevas. Logo, logo a gente vai cair em pecado mortal. Olha como é perigoso. Por isso, meus amados, é preciso a gente fazer como fez o povo de Nínive. É preciso a gente fazer como fazia São Domingos Sávio. São Domingos Sávio dizia assim: antes morrer do que pecar. Antes morrer do que ofender a Deus deliberadamente. São Pio de Pietrelcina, em uma de suas cartas ao seu diretor espiritual, falava exatamente isso que eu disse, com essas mesmas palavras. Ele dizia ao Padre Agostinho, seu diretor espiritual: eu prefiro morrer do que ofender a Jesus deliberadamente, ainda que seja um mínimo pecado venial. Queridos, hoje, nesse vídeo, eu quero te convidar a fazer como o povo de Nínive, a fazer a penitência quaresmal, pedindo a Deus a graça de lutar contra cada pecado, inclusive os pecados leves, pecados veniais. Luta contra os pecados veniais e você não vai cair em pecado mortal. Luta contra os pecados veniais e você vai viver em estado de graça. E viver em estado de graça, se morrer em estado de graça, ganhou a vida eterna.
Basta lutar contra os pecados veniais. Os fariseus não queriam mudar de vida. É por isso que Jesus os censura no evangelho de hoje. E você? Quer mudar de vida? Você está fazendo esforço para vencer os seus vícios dominantes? Hoje eu quero te convidar a olhar para a sua vida e eleger um pecado para você combater nessa quaresma. Um só. Santo Afonso de Ligório fala que se a gente vencer um pecado por ano, logo, logo a gente se torna santo. Então escolhe um pecadinho. Um pecado para você combater nessa quaresma. É claro que você vai lutar contra todos os pecados, inclusive os veniais. Combata todos os pecados, inclusive os veniais. Não se permita falar uma mentira. Não se permita ter uma palavra de impureza. Não se permita ter um olhar impuro. Combata todos os pecados, inclusive os pensamentos. Vigia os teus pensamentos. Mas escolha um. Hoje te convido a escolher um. Ao longo desse dia de hoje, dessa quarta-feira, desse dia de meditação, desse dia de retiro quaresmal, medita. Qual é o meu vício dominante? Qual é o pecado que mais aparece nas minhas confissões? E se decida, eu não vou mais pecar. Antes morrer do que pecar, como dizia São Domingos Sávio. Antes morrer do que pecar. Queridos, esse é o caminho do céu. Esse é o caminho da eternidade. Essa é a trilha do alto da montanha. Pensa nisso. Que Deus te abençoe. São Domingos Sávio, rogai por nós. E viva Maria Imaculada.